falar dessa busca do São Paulo por um lateral esquerdo, Andileri, aquele jogador que era do River Plate, tá no futebol espanhol. São Paulo foi atrás mesmo? Tem algum nome já que a diretoria está trabalhando para lateral esquerdo? Eu quero trazer esses detalhes para vocês. E vou falar também de Éder Militão, que renderia uma paulada, uma bolada para o São Paulo se o negócio com a Arábia Saudita saísse. Mas eu tenho alguns bastidores e ele deve permanecer no Real Madrid. Trago esses detalhes para vocês, mas antes se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Todos os dias tem muita informação, bastidores do mundo da bola para vocês, beleza? Vamos falar aqui de lateral esquerda, Andileri. Muita gente na live ontem que eu tava com o Bruno Grossi começou a perguntar nos comentários, Andileri, aquele lateral e tal, que tá no Retafe, né? Poderia ser uma possibilidade pro São Paulo foi atrás, enfim. Conversei com alguns dirigentes do São Paulo que me disseram que nunca foram atrás do Andileri, né? Que o São Paulo mesmo não entrou em contato para tentar contratar esse jogador, né? Assim como hoje o lateral esquerdo titular do River Plate, que está disputando a Libertadores, inclusive, também é um nome que teria sido sondado, teria sido trabalhado pelo São Paulo. É a mesma coisa que me disseram, assim, é um jogador que hoje é titular de um clube que está ascensão, chegou um treinador novo, aquela coisa toda. Então o São Paulo observa muito, né? O São Paulo se sente tranquilo pelas atuações do Wellington. O Wellington, inclusive, para mim, foi um dos destaques do time nesse empate com o Nacional aqui em Montevidéu. Obviamente que se o jogador se machucar, você fica totalmente vendido, né? Você tem que ter. Mas aí, o que eu ouço nos bastidores do São Paulo é o seguinte, que adianta trazer um jogador por trazer? Você tem que trazer um jogador à altura, você tem que trazer um jogador que seja para ser titular, um jogador de nome, como por exemplo, era a ideia do São Paulo trazer o Alexandro, como também fez consultas e abriu conversas com o Christian Borja, que é jogador que é da seleção colombiana. Então assim, o São Paulo pensa num jogador de grande nível, um jogador que chegue para ser titular, vestir a camisa e não sentir. Então assim, é uma questão que o São Paulo, por isso, tem muito cuidado. Não vai tirar o cara que é lateral titular do River, né? Não tem essa bala. Então, São Paulo está estudando, São Paulo está analisando o mercado para ver qual é a melhor opção. Querem trazer um lateral? Querem trazer, mas também não vão trazer qualquer jogador simplesmente pelo fato de ter um número ali. E sem contar que o Wellington está tendo boas atuações, então o São Paulo está satisfeito, está tranquilo com isso. Vê que é um jogador que mesmo com pré-contrato lá com o Southampton, está desempenhando muito bem. Então não teve Andileri, me garantiram que não foram atrás, que não vão atrás, que é uma situação que não está nos planos do São Paulo hoje. E aí ele segue assim, observando os nomes, aquilo que o Belmonte disse ainda essa semana, quando a gente entrevistou ele lá no De Primeira com o PVC. Estão na fase de observação de nomes. Ah, mas é muito devagar, não sei o que, aquela coisa toda. Temos até o dia 2 de setembro, uma janela para ser fechada aí. Que dia é hoje? Hoje é dia 16. Então assim, o São Paulo entende que ainda tem um período que pode ser que venha alguém, esse alguém tem que ser um nome que seja para chegar e vestir a camisa do São Paulo. Mas esse nome, o Andileri, por mais que me pareça ser um bom nome, não foi o nome que o São Paulo foi atrás. Enfim, seguiremos atrás dessa informação, seguiremos na busca por informações sobre essa questão da lateral esquerda e obviamente Thiago Mendes também, né, que é uma outra situação que está totalmente aberta ainda e pode ser que dê uma esquentada. Essa semana, mas assim, seria uma cartada, digamos assim, a 18ª cartada, né? Porque o São Paulo já teve 2 ofertas recusadas, essa conversa já virou uma novela, já virou um filme com várias. Thiago Mendes vem 1, Thiago Mendes vem 2, Thiago Mendes vem 3, já deve estar na terceiro filme já, né? De tanto que isso aí tá enrolado, mas é uma coisa que pelo menos me dizem, e o próprio Belmonte disse que tá uma situação em aberto. Vamos aguardar esse São Paulo aí no mercado. Enquanto isso, o resultado foi tido como um resultado muito satisfatório internamente, né? Comemorado, inclusive, o empate, pela dificuldade, frio que estava em Montevidéu, o gramado, que era um gramado ruim, um gramado duro. Eu estava no estádio, de fato, é um gramado duro, às vezes tinha até uns buracos ali meio disfarçado. A torcida visitante
fazia bastante barulho e o time do Nacional fisicamente é muito forte, né? O São Paulo não conseguiu chegar, não atacou, praticamente não chutou no gol, mas foi um resultado comemorado porque o São Paulo sabe que é muito forte jogando no Morumbi, vai ter 65 mil pessoas lá, certamente, e aí o time garante a classificação, jogando bem, jogando em casa, jogando do jeito que sabe jogar. Enfim, vamos ver na semana que vem, mas não há motivos para se lamentar, pelo menos do que eu tô trazendo de notícias de bastidores para vocês aqui de dentro do São Paulo. Beleza? Falar de um ex-jogador de São Paulo aí que brilha no Real Madrid, seleção brasileira, campeão de tudo, né, que é o Éder Militão. O Éder Militão foi adquirido pelo Real Madrid por 50 milhões de euros. É a maior negociação de um zagueiro da história do clube. Então assim, o Militão teve uma lesão grave, perdeu a temporada inteira passada praticamente, né? Um jogador que voltou mais na fase final da Champions League, fez alguns jogos, é verdade, mas é um jogador que hoje já está plenamente recuperado. E o Éder Militão agora virou bola da vez do futebol saudita, né? Daquele fundo lá, enfim, repassa sempre para um clube, aquela coisa toda. E os valores seriam bilionários, né? É coisa de um contrato de 4 anos para o cara receber mais de 1 bilhão. Então assim, é uma grana violenta. Estamos falando de 1 bilhão de reais, evidentemente, fazendo a conversão. A multa rescisória dele no Real Madrid é de 500 milhões de euros, é uma multa altíssima também. Então assim, é um jogador que teve esse contato, teve essa oferta, mas foi levado para o Real Madrid. O Real Madrid falou assim, ó, chance zero de vender o Éder Militão. O Real Madrid não quer se desfazer do seu jogador, investiu quando buscou lá no Porto, e obviamente isso dá uma frustrada no torcedor de São Paulo, porque imagina uma negociação dessa de bilhões, o que a paulada, a bolada queria render para o São Paulo, mas obviamente é um jogador muito valorizado, não vai ser dessa vez, não deve ser dessa vez, mesmo porque também, vamos imaginar, o Éder Militão é um jogador de seleção brasileira, para mim titular da seleção brasileira, e obviamente perderia muito na questão de vitrine se fizesse um movimento desse. A minha opinião, acho que é ruim esportivamente. Financeiramente, é a independência do cara, da família, dos filhos, dos netos e tudo mais, que é muito dinheiro, mas é uma situação que esportivamente é um cara jovem ainda, um cara que tem lenha para queimar, um cara que tem Copa que quer disputar. Então o próprio Real Madrid nem abriu esse tipo de conversa, o Real Madrid rechaçou qualquer possibilidade de vender o Éder Militão. Então São Paulinos que estavam aí empolgados de entrar um dinheirinho, não vai ser dessa vez, pelo menos com o Éder Militão. Beleza? A gente ouviu o Lucas Moura, muitos torcedores do São Paulo questionando a escalação do Luciano. Você até citou, né, numa bola recuperada ali pelo Nacional, uma bola perdida pelo Luciano, o Nacional criou talvez a sua melhor oportunidade na partida, e os torcedores questionando se, de repente, não era pro Lucas Moura ficar mais centralizado sozinho e o Luciano ser uma opção no decorrer dos jogos, né, para dar ainda mais liberdade pro Lucas Moura. Você concorda, Bruno? Eu acho que em alguns jogos sim, né? E ainda há no Brasil muito tabu em relação a isso, de time titular, aí se você mexer em 2 ou 3, mas tirou esse, ele foi barrado. Não, você pode mudar 2, 3 peças de acordo com o jogo, de acordo com o adversário. Acho que até num jogo como o de ontem, fora de casa, contra um adversário muito físico, acho que uma formação mais parecida com aquela da Copa do Brasil do ano passado talvez encaixasse melhor ali com o Rato e Nestor, ao invés do Luciano e do Ferreirinha, com o Lucas mais solto e o Caleri de centroavante. Aí num jogo em casa, que vai ter que furar uma retranca, essa formação com os 4 ali, Lucas, Luciano, Ferreirinha e Caleri, é uma boa formação. Então, ainda há um certo tabu aqui, mesmo treinadores de fora chegando aqui, eles entram dentro de uma cultura nossa aqui, né? Esse é o time titular, esse é o time reserva. Então, se o time titular é esse, ele vai jogar todos os jogos. Eu não tenho nada contra, ao contrário, acho bom. O jogo de hoje era um jogo mais pro Rato do que pro Luciano. Não quer dizer que o Luciano está barrado, não vai jogar nunca mais. Não, no próximo jogo no Morumbi tá 0-0, precisa ganhar. O Luciano é uma ótima alternativa. Então, não tenho... Eu acho que seria legal isso aí, inclusive, acho que seria bom, mas há um tabu aqui, ainda há aqui essa história. Esse é o time titular, então, como o jogo de hoje é com o time titular, vão jogar esses 11. Se jogar outro é porque o outro ganhou a posição desse aqui. Então, eu sou totalmente a favor de adaptar as peças de acordo com o jogo. E não é trocar o time inteiro, trocar 2 ou 3. Nesse jogo, eu acho que é melhor esse do que esse. Beleza, vamos embora. Não quer dizer que o que está no banco não vai jogar nunca mais. E o São Paulo que tem no fim de semana o Palmeiras. O São Paulo que enfrentou o Flamengo com o time modificado
e, ao que tudo indica, vai enfrentar o Palmeiras também com o time modificado lá na Arena do Verdão. A gente que citou essa sequência de jogos do São Paulo, eu até opinei aqui esses dias, acho que o São Paulo, dos times que se dividem entre 2, 3 competições, né, quase todos, alguns em 2 competições, outros até em 3 competições, acho que o São Paulo pegou talvez a tabela mais favorável, porque na Copa do Brasil pegou um adversário que está na Série B, o que todo mundo queria naquele sorteio. Na Libertadores pegou o Nacional do Uruguai, evitou qualquer possibilidade de pegar um argentino, de pegar um brasileiro, e pegou, ainda recuando no tempo, falando em Copa do Brasil, ela pegou o Águia de Marabá, né? Então, no sorteio, o São Paulo tem se dado bem. E no Campeonato Brasileiro, até como os outros times também estão se dividindo, e talvez em jogos mais difíceis, pegou o Flamengo com o time modificado e venceu. E vai pegar o Palmeiras com o time modificado, e o Palmeiras que vem de 5 derrotas em 9 jogos, 2 vitórias, 2 empates. Não é um momento bom para o Palmeiras, e o São Paulo pode se aproveitar de tudo isso. Mauro César, e é por isso também que a gente cobra mais desse São Paulo do Zubeldia, mais na criação. São Paulo que entra em campo quase sempre com a força máxima, né, e sabendo preservar os jogadores, podia apresentar muito mais. E como deve jogar mais inteiro do que o Palmeiras no domingo, né, muito em função do que o Palmeiras fez 3 jogos contra o Flamengo e depois um jogo contra o Botafogo. Inter fora também. Né? Além do Inter fora no meio disso tudo. O Palmeiras jogou contra o Atlético Goianiense, antes o Goiás, o Flamengo reserva e agora o Nacional. E não foi um time que ameaçou o São Paulo, essa é a questão, que atacou o São Paulo, que se impôs sobre o São Paulo. Foi um time que também teve dificuldade nesse jogo fraquíssimo. Então o Palmeiras foi mais desafiado, o Palmeiras está mais desgastado, tem um desafio mais complexo, que é ganhar o Botafogo por 2 gols. O São Paulo tem ganhado o Nacional por 1 gol. O Palmeiras tem ganhado o Botafogo por 2 gols para se classificar. Então, tudo isso coloca... O São Paulo joga na quinta, o Palmeiras joga na quarta, ainda tem isso. Então, o Palmeiras vai ter que abrir mão de alguns titulares para ter um time mais inteiro contra o Botafogo. Não tem muito para onde correr. Né? Não tem muito para onde correr. Agora, o desgaste anterior, a diferença é muito grande. Os jogos não são iguais. Isso aí é uma outra bobagem também. Não, porque... Não são iguais. Uma coisa é o Palmeiras jogar contra o Flamengo 3 vezes. Outra coisa é São Paulo jogar contra Goiás e Atlético Goianiense, gente. Então você não tem negociação no jogo com o Flamengo, no caso do Flamengo, para o Palmeiras. Ali é o couro comendo até o final. Então é deixar tudo em campo. O jogador termina... Muitas vezes um time pega uma certa facilidade, faz 2-0, 3, aí depois para. Aí o torcedor vai, mas por que parou? Parou por isso mesmo, porque você tem vários jogos na temporada, você dosa energia. Esses 3 pontos estão na conta, eu vou administrar aqui, não vou me matar. Agora, contra um adversário duro, você tem que se matar até o final. Então, essa é uma diferença importante desse contexto. E isso vai entrar em campo no domingo. E o São Paulo tem uma oportunidade muito boa. Inclusive, está junto com o Palmeiras na tabela, de talvez até tentar surpreender e conseguir um resultado positivo. Porque o Palmeiras vem com a cabeça toda voltada para o Botafogo, né? Isso. E tem um agravante no caso do Palmeiras. O São Paulo ainda está na Copa do Brasil. O Palmeiras já saiu. O Palmeiras joga com o Botafogo. Está um empate da 7ª eliminação seguida em casa, diga-se de passagem. Um empate será eliminado de novo dentro de casa. Tirando o Campeonato Paulista, serão 7, se acontecer, 7 eliminações dentro do Allianz Parque, na Copa do Brasil e na Libertadores, consecutivas. É muita coisa, né? De 2021 para cá, Copa do Brasil, e 22 para cá, na Libertadores da América. O São Paulo, ele não entra no Brasileiro com a cobrança de briga pelo título do Palmeiras, que é o bicampeão. Tem isso também. Então é um cenário diferente. O São Paulo tem um desafio, o do Palmeiras é maior, o Botafogo é mais time que o Nacional. Então, e o placar é desfavorável, né? Então a semana é mais pesada para o Palmeiras. Ele vai ter que jogar tudo para a Libertadores, me parece, e não pode correr o risco de chegar com jogadores esgotados na quarta. Então é uma oportunidade boa para o São Paulo, para domingo, né? Jogando com um time mais inteiro, vejo que um ou outro atleta fica de fora, mas certamente vai ser um time mais inteiro, de tentar algo que normalmente não acontece, que é triunfar dentro da casa do Palmeiras. E tem isso, né? O Palmeiras também sofreu com a perda de alguns jogadores, né? Que ficaram no departamento médico, estão voltando agora e talvez o Palmeiras não possa forçar no jogo contra o São Paulo, que é o caso do Estevão, que é muito importante, responsável por 1/3 dos gols do Palmeiras até aqui na temporada. Mike, Felipe Anderson, que ficou fora aí de 2 jogos, né, com trauma no olho, o Mike com lesão muscular, o Murilo com lesão muscular em sequência, né, vários jogadores, né, que perderam partidas importantes, que estão voltando agora, e eu não sei se o Abel Ferreira vai forçar esses atletas no jogo contra o São Paulo. Já projetando essa partida, Bruno, São Paulo e Palmeiras no fim de semana na Arena do Verdão.
É um jogo importante na tabela do campeonato, né? Os dois estão juntos, mas realmente assim, o Palmeiras teve nas últimas semanas uma agenda, um calendário bem mais complicado que o São Paulo. Então é um Palmeiras mais desgastado, né? Um Palmeiras que vem, os jogos aqui que o Mauro passou, duelos com o Flamengo, agora tem o Botafogo, está enfrentando os seus concorrentes mais fortes, e o clássico agora com o São Paulo. São Paulo teve uma tabela melhor e faz parte, vai ter um outro momento da temporada que o Palmeiras vai ter uma tabela melhor, isso aí não tem jeito. São Paulo pegou o lanterna no campeonato e nos sorteios de Copa do Brasil e Libertadores, dentro das possibilidades, foram bons sorteios para o São Paulo também, Goiás na Copa do Brasil e Nacional na Libertadores. Então, acho que o São Paulo tem sim uma boa oportunidade aí de conseguir um bom resultado. Aí eu não sei qual é o time que o Zubeldia vai colocar em campo, esse é um ponto. Se ele colocar um time inteiro reserva, aí iguala tudo. Aí o time reserva do São Paulo que jogou contra o Atlético Goianiense conseguiu fazer o resultado, mas é um time muito abaixo, né, do time titular. É um time que o São Paulo ele consegue trocar 3, 4 peças quando tem desfalques e se virar, mas uma coisa é trocar os 11, aí quando troca os 11 enfraquece muito. Então se for o time que jogou contra o Atlético Goianiense, esse pode até estar mais descansado fisicamente, mas tecnicamente cai bastante. E aí o São Paulo pode ter problemas, mas se o São Paulo colocar um time forte, preservando um ou outro que for necessário, ele tem uma boa oportunidade sim de aproveitar desse momento do Palmeiras em que o time não tem jogado bem e está com um calendário bem pesado mesmo, para conseguir até uma vitória lá no estádio do Palmeiras e subir na tabela do campeonato. Mas aí depende da estratégia de cada treinador, de cada time. Qual é o time que o Abel vai colocar? Qual é o time que o Zubeldia vai colocar? Então tem essa dúvida, mas os últimos dias, as últimas semanas foram mais tranquilas para o São Paulo. Na teoria, o São Paulo chega mais inteiro fisicamente para esse jogo. São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. Vanderlei Nogueira tá aí. Será que o São Paulo pode se dar ao luxo assim de preservar atletas igual o Palmeiras, sendo que não teve a mesma sequência, Vanderlei? Eu entendo que se tiver com o grupo de os seus melhores jogadores na cabeça do Zubeldia, com fôlego suficiente, sem ninguém para estourar, aquela coisa toda que a gente já sabe aqui, com informações que ele pode ter precisas da sua comissão técnica, ele tem que colocar a sua principal força. Ou não, se entender que pode poupar 2, 3 jogadores, tudo bem. Mas o São Paulo, como já foi dito aqui, chega muito mais leve, é visitante. E sabe que a cabeça do torcedor do Palmeiras está muito preocupado com os últimos tempos do Palmeiras. Não é para trocar treinador, pichar muro, não é nada disso. É que habituou a não ter essa turbulência que vive nos últimos tempos. Perdendo jogos, não jogando bem, não mostrando um bom desempenho. Da mesma maneira o São Paulo, que está instável, eu já falei aqui sempre. O São Paulo é um time instável, mas nesse momento chega mais leve para disputar. Aliás, nesse momento também no Campeonato Brasileiro, o São Paulo, nas últimas 5 partidas, foi mais eficiente na conquista de pontos. Dos 15 pontos disputados, ele conquistou 8 pontos. O Palmeiras disputou menos. Disputou 15 pontos e ganhou menos. Então está menos eficiente nesse momento em que eles vão se enfrentar. E eu desejo boa sorte ao Rafael Claus, que será o árbitro do jogo e terá 2 treinadores, digamos assim, tensos. O professor Zubeldia e o professor Abel Ferreira. Pelo menos o Zubeldia vai estar suspenso, né? Então, mas assim, você sabe, um trabalho a menos. Mas você sabe que o João Martins não é, digamos assim, um monge budista, né? Ele não é um monge budista, né? Já foi, aliás, se recuando um pouquinho no tempo, é bom a gente sempre não perder aquelas coisas de Testor, misturar tudo e tal, não perder. Foi o João Martins que, recuando um pouco no tempo, passou para a história, lembrando o sistema que está disposto a prejudicar o Palmeiras. E isso é muito curioso, porque no ano passado, inclusive o último encontro entre as equipes na Arena do Verdão, foi aquele 5-0, né, do Palmeiras para cima do São Paulo, e aquele jogo terminou com o Rafinha chamando o Rafael Claus de palmeirense. E ao que tudo indica, os dois devem se reencontrar agora, né? Arena do Verdão, Palmeiras e São Paulo, Rafael Claus, Rafinha, né?
E o Rafinha, que depois acho que chegou a pegar a suspensão, né? Foi punido e tudo mais por conta dessa fala desse jogo, né? 5-0. E teve isso que o Vanderlei citou também, um jogo que entrou para o relatório da Good Game, empresa contratada pelo John Textor, esse 5-0. Bruno Prado, tá aí, Palmeiras e São Paulo. Palmeiras que só venceu um jogo dos últimos 7 disputados, 5 derrotas dos últimos 9 jogos, né? O Palmeiras que não vive uma boa fase, tem uma missão complicadíssima na Libertadores de reverter esse resultado contra o Botafogo. Vai ser muito difícil, muito complicado. O Palmeiras que hoje eu estava vendo também, a principal torcida organizada foi banida dos estádios por 30 dias. Cabe saber quando essa punição de fato vai ocorrer, porque eu vi que existe até a possibilidade dessa punição só acontecer a partir do jogo contra o Cuiabá. Mas também existe a possibilidade de ocorrer a partir de agora e a torcida não entrar nesses 2 jogos, né, contra São Paulo e Botafogo. Ontem, a informação pode ser que tenha mudado nas últimas horas. Ontem era que valeria essa punição para o jogo contra o São Paulo e o jogo contra o Botafogo. Agora, pode ter mudado. E a gente tem que deixar claro que a punição se refere à identificação. Os torcedores podem estar lá no estádio. Eles não podem serem identificados como torcedores ou integrantes da torcida organizada. Então, significa camisas, apetrechos, faixas, essa coisa toda. Então, essa é a punição que é sugerida e pedida pelo Ministério Público e que foi endossada pela Federação Paulista de Futebol. Por uma ocorrência, uma confusão que aconteceu depois de um dos jogos agora contra o Flamengo. Foi agora o jogo contra o Flamengo, né? Exatamente. O jogo contra o Flamengo, o jogo de volta da Copa do Brasil. Exato. Bruno Prado, tá aí. Palmeiras que chega num momento de instabilidade na temporada para enfrentar esse São Paulo. Eu tô lembrando aqui até de alguns jogos, porque teve um antes daquela final em Montevidéu da Libertadores, que o Palmeiras também pega o São Paulo. O Palmeiras também não vinha numa sequência muito boa, perde para o São Paulo, naquela época dirigido pelo Rogério Ceni. E o São Paulo que, na casa do Palmeiras, já eliminou o Palmeiras, né, 2 vezes em situações de Copa do Brasil. Das 6 eliminações do Palmeiras em casa na era Abel Ferreira, 2 para o São Paulo na Copa do Brasil. Bruno. Até esse jogo antes da final com o Flamengo, o Palmeiras jogou com o time reserva contra o São Paulo, perdeu, o São Paulo estava brigando para não cair, até teve uma cornetagem que depois ganhou do Flamengo, acabou toda a cornetagem, né? Mas ficou, o Abel falou que era o planejamento, aquele jogo reservas, enfim, aí ficava como ajuda o São Paulo, enfim, aquela coisa toda. Mas ganhou a Libertadores, aí ninguém lembra mais daquilo. Do jogo do final de semana, o São Paulo é um adversário chato para o Palmeiras, é um adversário que consegue competir contra o Palmeiras, tem levado vantagem nos mata-matas, no confronto geral. É equilibrado no total de jogos, aí vai pegar desde que o Abel chegou, por exemplo, como uma referência, tem um equilíbrio, mas nos últimos mata-matas o São Paulo levou vantagem, 2 Copas do Brasil e essa Supercopa aí que teve a final que empatou 0-0, o São Paulo ganhou nos pênaltis. Então, assim, como eu falei, acho que depende muito do que como esses times vão encarar o jogo. Vão encarar como um jogo importante de campeonato, que é importante realmente, mas os times vão encarar assim, vão colocar times fortes em campo ou não, vão colocar time reserva. E pode acontecer, não duvido, já vi isso acontecer no futebol brasileiro, um jogo importante de campeonato brasileiro e os 2 entrarem com times reservas. Então vamos ver como os times vão encarar, mas é jogo equilibrado. Mesmo jogando em casa, eu não coloco o Palmeiras como favorito, não. Não que o São Paulo esteja voando, mas o Palmeiras não está num grande momento e é um jogo em que o Palmeiras está no meio realmente de uma maratona bem pesada pelo nível dos seus adversários. Então, não acho que o Palmeiras seja favorito, não, como seria normalmente jogando no seu estádio. Então tá isso aí. Ficamos com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro, né? A gente está falando do São Paulo. E você ficou aí com as notícias com o vídeo que foi um corte aí do canal do André Hernan e também um corte do Jovem Pan Esporte. Se você quer saber mais, entre no canal deles e já se inscreva e ative o sininho para você estar por dentro de tudo e não estar perdendo nada. Já chega deixando seu like, se inscreva no canal e ativa também o sininho de notificação. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.